Depois teve o Henrique que conseguiu pra gente, né? O Henrique sempre conseguiu nessas oportunidades. Uma visita no Ponto do Açúcar, a gente apresentar sobre a empresa. A Marcele estava aqui, ó, a Júlia, a Roberta. Esse aí foi um evento que a gente... A Júlia, você que apresentou a link para o Ponto do Açúcar. Você tá? Não, da transição, eu acho. Eu acho que você estava já. Se não era no papel, já era presidente como. Era atuando no papel. Aí foi um evento que o Henrique conseguiu, como a Pedro falou, que era várias empresas de coisa, não foi só a gente, mas várias de campus, ele conseguiu um espaço que a gente está mostrando para o Porto do Açúcar o que a gente faz diferente. E aí isso receberam super bem, e na época a gente estava tentando conseguir que eles fizessem fechar esse projeto com a gente. Aí só que eu vou problema da questão de os contratos, que eles precisavam ser um contrato único e não mais com várias empresas. Mas a gente tenta conseguir essa porta de entrada aí para talvez futuramente estar fazendo alguma coisa lá. Esse foi o último evento que teve. Vocês sentiram uma acesso? Essas pessoas, elas são presidentes de empresas juniores aqui de Campos. Esse aqui é da Wave, esses dois, a menina e ele são da Wave. O Socorro. Esse aqui é da Áurea. E a Áurea até fala da RP do Núcleo. A Globo também. A Larissa também. A Larissa, ela está como diretora do Núcleo também. E a Marcele, né, que era foi a ex-presidente da empresa. Só quem não estava era da Socorro e aquele da... Porque o Pedro saiu e aí entrou o Rodolfo. E essa E esse foi um treinamento que a gente deu de PGRS no ENS. A gente até viu o certificado, as meninas ganharam. Segunda vez que a gente fez esse treinamento. Não, acho que não é a segunda primeira. Sim. Não. O quê? PGRS? Eu acho que é o terceiro. Deve ser? Não, porque esse foi nomeado como mini curso, né? Esse foi o nosso primeiro curso. Mas eu fui na Liga também foi mini curso. Foi? Mas esse foi diferente, que a gente teve um desafio. Foi o Antônio Sérgio na sala. E nossa primeira cerimônia de posse, que foi mês passado, né? Que acho que foi um marco muito grande para a empresa. Várias pessoas já gostariam de fazer isso, né? E a gente conseguiu viabilizar e desenvolver para que acontecesse. E até a nossa mesa, nossos armários que a gente ganhou foi graças a Thiago Cabelo, que estava na cerimônia de posse. Eu acho que abriu os olhos dele, né? Ele sentiu, ele ficou sensibilizado pela nossa causa e doou os armários pra gente. O intuito era isso, né? Na época tinha muita gente aturando com os pais que falavam, uma das coisas que você está você trabalha voluntário, você trabalha de graça, você está fazendo a sua vida, vai estudar. Tipo, isso aqui a gente não recebe nada, mas porque não está dentro, não tem noção do quanto quanto aprendizado a gente consegue, quanto conhecimento. E aí tinha muita família que os pais ligavam com os filhos, não entendiam que o filho ficava a madrugada inteira em reunião, fazendo outros projetos, ia pra lá, ia pra cá, gastava dinheiro, como a gente gasta. O sonho futuro aí, a LJ, né, tá conseguindo bancar tudo, quem sabe aí. Mas na época a gente tirava o nosso ponto, até a primeira, né, estado tudo, mais primeiras documentações, na época quem deu dinheiro pra gente fundar foi os professores, foi o João Mário, eu acho, a Monique, acho que o Cristiano, não sei se tem mais alguém. Enfim, recolheram para a gente conseguir cartório, cadastrar e tudo mais. Isso é importante também, porque eles têm um apoio muito grande, né, da coordenação dos professores. O Cristiano é super defensor da empresa, qualquer coisa que a gente precisa, ele já deu foi lá vai ver com a gente. Sim, ele já foi, qualquer coisa que esteja dentro da alçada dele, ele vai lá e tenta fazer. Isso é muito importante. A gente discute com essa história, ele escreveu em relação à faculdade, pessoas sem sede, laboratório para realizar esses projetos, o projeto fechado não consegue, porque a faculdade não libera o laboratório, a gente volta para o lugar. Não, eu tô falando mais, a Jéssica da Emboba até contou uma história no núcleo que ela perguntou, ela pediu alguma informação pro professor e o professor virou e falou assim, se você me der essa quantia, eu falo para você. Porque ela estava querendo, parece que não sei se foi uma
perguntou se poderia, se eles poderiam fornecer algum material para fazer tijolo sustentável. E aí seria um projeto para eles, né? E aí eles foram lá, conversaram com o professor, e o professor falou: eu posso dar essa informação, mas você vai ter que me dar X reais. E vocês que são da Livro aí vão ter essa relação, essa formação, né? De vivência e aproximação, tanto com professores, não só o corpo ali administrativo, né? Mas os professores também. E essa cerimônia que vocês foi um sonho realizado, porque desde quando eu entrei na Livro, a gente sempre quis fazer uma cerimônia de porque não é fácil você entrar em uma eleição, se preparar, planejar a sua gestão, tudo, as metas que você quer alcançar, ter todo o trabalho de vir aqui e mostrar para todo mundo e você não tem aquele reconhecimento. Não tem reconhecimento, você não tem a sua noite de comemoração. Então é muito bonito. E é outro aprendizado, você preparar para fazer um evento nisso, o público-alvo, o discurso que você vai fazer, a parte de roupa também, de vestuário, como a gente fala, é um momento também de aprendizado. No futuro precisam fazer uma apresentação dessa. Então mais uma vez uma sala de aula no futuro de vocês. Não deixe morrer. E a nossa eleição, né, que hoje em dia a nossa eleição é bem rigorosa, assim, na vestimenta. Bem rigorosa desde a eleição passada. Eleição passada não, eleição retrasada. O pessoal, não, eleição passada. Foi passada. Do que você fala? Não, eleição passada. Retrasada. Não, dessa eleição ainda teve. É passada. Aí o pessoal com mais de blusa social, de camisa social. Então, assim, e a eleição ela ganhou outra forma, né? Assim, ela se reestruturou totalmente. A Marcele que deu início a essa reestruturação da eleição. E hoje em dia tem apresentação de proposta, tem perguntas, tem slide. Tem uma coisa muito mais séria, muito mais assim, respeitosa com a empresa. Então, assim, foi um marco muito importante para a empresa. E alguns dos nossos projetos que a gente já realizou. Júlia, quer falar um pouco sobre os projetos? Porque você. Esse aqui eu participei, esse aqui, ó. Eu participei. Eu sei qual foi a eleição antes, pode? Pode. Não deve ser lá, não precisa seletivo, você pensa Não tem. esquece, não precisa seletivo. Vai falar que vai fazer redação, você pensou que vai fazer seletivo. Uma redação. Eu tô perdida de redação em algum lugar de vocês. Sobre os projetos. Esse aí foi esse que eu estou falando aqui era de projeto de água e chuva. Isso foi numa escola de crianças, né? E na época foi o nosso primeiro, chegou a ser o segundo. Mas foi o meu primeiro de água e chuva. A gente chegou a montar todo o sisteminha, que estava bombom na minha casa, o sistema de calha deles, ela cai ali. E aí as crianças estavam começando a fazer ciências, uma coisa do tipo, fazem cada pergunta que você tem que fazer. Crianças são muito inteligentes e te deixa em cada confusão. Eu vou nem falar disso. Nossa senhora, olha, mas você não espera o que você responde. Mas foi muito legal, na época foi o Pedro, o Hilden e eu, a gente conseguiu montar aí. É um projeto até que simples para fazer, não demanda muito mais de mão de obra. Mas foi bem interessante, a diretora adorou, na época ela botou no Facebook, uma desculpa pra gente, recomendando, falando que foi muito boa, que a gente tem moça muito profissional, né, de representar e dar para as crianças. E essa aqui foi a nossa segunda diretoria de projetos, que é a Maiara, que foi a primeira mulher, segunda diretoria de projetos. Essa aí é a gente chama RAC, que é reaproveitamento de água de ar-condicionado. Aí foi na Igreja Batista, se não me engano, foi o maior projeto, acho que foi 1000 e pouco estudantes. Foi bem grande, olha como de função tá vendo? Segurança do trabalho. Segurança do trabalho, assim, ó, Vocês não têm seguro de vida. Aí a gente passava pela janela, assim, era um lugar muito mais baixo, tinha que pular, enfim. E aí ia parafusando, ia mão na massa mesmo, gente. E quem quiser ver o resultado desse projeto, vai lá no Facebook, tem uma menção, uma fala do cliente falando sobre a gente. Quem quiser ver esse Nossa, deu um trabalho, sei, deu. Foi no final do ano, tipo assim, reta final, e foi
2017. Não, Foi depois da transição. foi depois de 2017. Foi da outra igreja. Mas eu estava tirando foto. E a horta vertical não foi o primeiro projeto, o RAC foi o nosso primeiro projeto, só para vocês terem noção. A gente acaba confundindo, achando que é a horta, mas não. O Heron criou esses dois projetos, na época ele era trainee, e aí ele foi até o trainee do mês, né? Porque ele começou a dar o start na empresa, porque ninguém sabia o que fazer na época. E aí ele começou a criar esses pallets que a gente conseguia de doação e era garrafa PET. E aí depois a gente foi acomodando e ele conseguiu fazer um acordo com uma fast food que tinha aqui, que tinha uns potinhos que os executivos não conseguiam. E aí a gente recolhia os potinhos, eles juntavam pra gente, e no final acho que a gente deu um outro DOCA pra ele, gratuito, né? DOCA, e eu fazia marketing dele pra ele. Mas aí a gente fez potinho tudo quanto é lá. Então é tudo sustentável, todo o material. E foi um dos grandes desafios na época pra mim, porque foi essa semana maluca, que a gente fechou vários. Aí foi eu e Maiara, na época eram as duas assessoras de projetos. Os outros dois estavam saindo. E aí a gente falou assim, cara, não vale a gente fazer sozinho. Toda empresa vai ter que fazer projeto. Foi a primeira vez que toda empresa estava fazendo projeto. Porque na época era só a diretoria de projetos que fazia projetos. Era bem segmentado. E a gente falou, não, a gente precisa de mão de obra. Tem que lixar, tem que indemnizar, tem que parafusar, furar, mais montar isso tudo e ir na casa do cliente. A gente pegava até com o ônibus livre, porque não tinha às vezes caminhonete, a gente ia de fusão e chegava lá na frente, na casa do cliente, pegava assim, e descia de pau para instalar. E eu não sabia furar, não sabia binário, o binário me chamou então, você vai ter que aprender, eu vou fazer uma, você vai fazer em diante. Aí eu, caramba, eu vou furar a casa de um cliente, eu vou fazer isso tudo errado, eu nunca mexi com isso. Aí na época eu pedi pro jardineiro que vive dentro do caminho meu, eu disse, né, que eu fui bolsista da horta aqui. Aí eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso de aprender a furar. Aí ele me ensinou a furar, uma parte do muro ia ser refeita, aí a gente ficou lá, primeiro fui, gente, eu fiz um rolo na parede. A furadeira saiu, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tive que aprender a furar e ensinar os outros a furar. Mas foi indo, cara. E aí teve a primeira vez que o Luiz ficou com medo, porque a horta é pesada, e ele falou assim, os meninos vão conseguir fazer ou não. Foi um time só de mulher pra fazer na casa do cliente. O Luiz que foi. A primeira horta demorou 2 horas, as últimas demoraram 20 minutos. Isso era muito rápido, a gente fazia piscar de olhos. Aí conseguia otimizar, né? Como plantar, já levava as coisas, encaixava, parafusava, e era tranquilo. Mas era muito legal estar lá. E sobre projetos, eu acho que ainda a gente entra na linha, a gente fica muito preocupado, dependendo de como série de projetos. Você pensa, meu Deus, não sei se a matéria ainda desse projeto, eu não sei como fazer, eu não sei nem como começar. Eu sempre falo isso, né? Eu peguei diretoria de projetos sem nunca ter feito um projeto pra mim. Foi, acho que uma das maiores outras da minha vida, mas foi a melhor experiência que eu tive também. Na época foi a mesma coisa que a gente fez. Foi a gestão que estava faltando no departamento. A gente pegou a diretoria de GP, que, tipo assim, estava um pouco saturado, jogou ela para marketing, tirou de marketing, que era ela, jogou para projetos. Aí na época, a Bruna, a gente estava começando a jogar ela para GP, para coordenação. Assim, ninguém sabia nada. A gente jogou a diretoria inteira. Ninguém tinha sido assessor de nada. O presidente também não teve uma cogestão, estava assumindo e vamos embora. Que vai dar certo. Aí, assim, o setor de marketing, ninguém gostava, não entendi porque ninguém gostava do setor de marketing. Então, às vezes ficava um pouco sobrecarregado ali e tudo mais. Sempre nos processos eletivos, ninguém queria marketing. Teve uns 2 que foram assim, depois mudou bem. Todos mundo queria marketing. Então, eu ficava mais nesse universo ali do marketing e ajudar com os projetos como tudo, mas eu nunca peguei um projeto para fazer. Então, o que eu falo para vocês não precisa você ter o saber técnico, não precisa você saber fazer aquilo passo a passo, você precisa saber se organizar e falar com as pessoas certas, saber onde procurar informação e agir, botar a mão na massa. Não fique preocupado em relação a essas coisas de projeto, estou falando sério, a pessoa aqui. Botar em caixa, vai fazer fácil. Me lembrar é você planejar, fazer tudo e no final você não botar a mão na massa. A gente tinha muito isso, a gente demorava muito para formar os projetos, aí a gente começou assim, não, vamos começar a fazer, depois a gente planeja. Algumas coisas, né, gente? Não é regra para tudo isso. Agora eu vou falar de um dos principais eventos assim da Liga, que todo mundo comenta e é um dos
eventos mais motivadores que a gente tem na empresa e que as pessoas saem mais motivadas, que é a imersão. A gente já teve hoje 5 imersões? Não, 5, é. Não, Essa, foi mais. foi mais? Foram 3, 6 imersões. Essa é a primeira. Essa é a primeira? Mas é 7. Já essa é a primeira de vocês. Tem 3 anos, não tem? 3 anos e meio. Essa foi 7. 3 anos e meio que eu faço já. Essa é a primeira? Essa foi a segunda. A primeira não tem registro. Essa foi a primeira e a gente, nossas imersões foram temáticas, né? Segunda. Esse tema foi o da BIC. Essa não teve tema. Não, então, a primeira, ela não teve tema, a gente não estava na empresa ainda. A segunda, ela teve tema, foi um apocalipse zumbi, a gente estava Eu acho que foi essa, então. Não, foi a terceira, que é a nossa. Foi o curso. Então, tiveram duas que tiveram tema. A terceira, que já estava na empresa, foi apocalipse zumbi, foi em Guaxindiba. A gente ficava todos jogados nos quartos, assim, era um espaço menor, mas a gente aproveitou. Esse aí, esse corredorzinho, ó. É só isso que a gente passou assim, gente. 2 quartos que ficava todo mundo. Sim, a gente ficava lá, para saber com certeza melhor, vivenciar o que é uma imersão. E aí a nossa aí, como começou nessa questão do tema, a gente trabalhou muito esse fim de semana. Durante um ano, tem uma imersão de revisão do planejamento estratégico, e tem uma outra que você faz do próximo ano, que só é bem mais pesada, né? Porque você fica ali planejando como vai ser o próximo estudo. Aí a gente tem uma coisa muito definida disso. Depois dessa daí que a gente começou a ter Essa foi a primeira imersão. essa diferenciação de uma imersão mais de integração e uma imersão mais realmente planejamento estratégico, metas. Essa daí teve menos contato físico, não tinha mais espaço para poder dormir, entendeu? Aí essa imersão foi médica center, onde a amiga era um paciente que a gente deveria ver fazer o diagnóstico e saber como que tratar desse paciente. Então foi temática também e foi muito legal. Aí que começou realmente a gente entrar na temática, porque aí cada versão a gente foi melhorando um pouquinho. Aí nessa, a gente chegou assim, tipo, ninguém quis esperar, a gente foi comer pizza quando a gente voltou, tava todo mundo de lá, a gente, que é esse que nós estamos voltando? Aí quando a gente foi ver, porque era no hospital, elas estavam apresentando tudo como se fosse tipo um Grey's Anatomy da vida, assim. A gente estava cheio, porque tem uns spoilers Essa foi também. Jogos. Essa daí foi do La Casa de Papel. Não. Ah, não tem lá mais Não tem. Então, antes dessa daí, teve La Casa de Papel, que foi uma versão maravilhosa também. Surreal. E essa foi a minha primeira imersão como diretora, que foi a imersão de Programas Jogos Vorazes. A La Casa de Papel foi quando a gente realmente incrementou. A gente fez painel, fez banner, pegou os telefones, assim, pensando no filme, depois teve. A gente amarrou, eu tenho um drive disso daí, todas as fotos dessa gente. A gente botou todo mundo em fila, vendou todo mundo como se fosse aquela cena inicial que vai todo mundo. Tava com refém, né? Aí todo mundo sentado, botou a fundo da música, aí de repente foi uma grita assim: gente, agora eu descobri, não faz sentido! É uma Casa de Papel! Aí todo mundo agarrado, no meio da fila, ninguém se aguentou. Então todo mundo sério e ela, tipo, acabou no jogo. Assim, a outra também é parte boa, né? Uma outra também é parte boa. Só que a gente precisa dessas quebras, porque é muito difícil. Você tá ali pensando como que vai ser o próximo ano, o que está dando errado na empresa, tem que ter aquela análise holística de tudo que está acontecendo e do que a gente vai fazer, entendeu? Qual vai ser nossos próximos passos. Então tem que ter essa bem para poder trabalhar com. Essa foi a última imersão, essa dos Jogos Vorazes, a última imersão da Júlia, né? Foi a última que vocês participaram. Meu Deus! E você Não, tá na frente, mas eu também. Ela fez na frente de eu falei de vocês. E a vocês perderam a melhor imersão de todos os tempos da vida. Foi a última, né? A gente fez a festa junina. E assim, sem dúvidas, essa foi a imersão que eu fiquei mais orgulhosa. E eu acho que foi a imersão que eu consegui mais mostrar assim, o papel de GP na empresa. Então essa imersão me deixa muito orgulhosa. E o tema? Fala do tema. E o tema foi Vingadores. Eu fui uma negra. Poderia ser perfeito se tivesse conversa com os membros, mas.
ou então que não deu tão certo, veio uma outra solução, e aí vai conduzindo. Então, antes da minha imersão super engessada, era tipo assim, realmente, era seguir cartilha, não fugia, não tinha nada de brincadeira, nada disso. E aí, tipo assim, a gente foi pensando que era chato, a pessoa não gostava de ir, e eu ligava, então não, vamos mudar. Aí começou a melhorar, tinha questão financeira. Muita gente reclamava que tinha pagado. Na época, acho que foi 50 reais, a gente pagou, não sei, estava muito caro. Mas confiar que eles não tinham muitas condições. E aí, com o passar do tempo, a gente não, isso é um problema, a gente vai ter que começar a ficar um pouco, porque ele já pode conseguir pagar uma parte. E aí foi diminuindo, acho que foi 27, ou foi 23, ou foi 17. Aí foi conseguindo, tipo, esse valor varia. Na última a gente estava dando 25, eu acho. Aí foi melhorando esses quesitos e das recreações também, mas é sempre focado em trabalhar uma liderança, trabalhar alguma coisa, trabalhar em equipe, fomentar algum problema que existe na empresa. Aí por isso que o GP é tão importante nessa parte, de uma forma um pouco mais dinâmica, didática, né? Para você pensar, vou falar aqui, liderança, é isso, não. Você faz uma dinâmica que aí todo mundo começa a divertir e aí você consegue passar a mensagem no final e às vezes realmente isso pode tocar as pessoas, elas detestam. Mas eu adorava as dinâmicas para chorar. Essa pessoa não tem muito nunca de chorar, porque assim, porque assim, a gente no dia a dia se mostrava assim, às vezes, como muito o tempo todo, tentando tratar problemas, soluções, e aí eu tinha muita dificuldade de externar as coisas para os outros. E às vezes me olhava muito assim, cara, tipo, ela consegue fazer tudo, né? Assim. E aí esses momentos eram interessantes, que aí quando todo mundo botava para fora, a angústia que estava carregando, ninguém tinha noção do peso que cada um bate. Era o momento que todo mundo se sentia à vontade. E quando você chega nesse estágio, eu acho, de confiar no quem está do seu lado, que tipo, não é uma pessoa tão amiga sua, é quando realmente você tem um trabalho de equipe bem coeso. Porque quando um cai, o outro consegue levantar. Então eu gostava dessas dinâmicas, vocês têm testado. Além da parte emocional aí, então, está muito positivo hoje. Além da parte emocional, foi na imersão que eu aprendi esse negócio que eu falei, ó. Se eu mudar para 2